Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de novo ao Estetecast, esse bate-papo na varanda com esse debate bacana sobre a estética. E hoje o papo vai ser incrível porque nós vamos falar de imagem, autoimagem, de consultoria de imagem com essa maravilhosa, a Fabi Portela, uma querida aqui de Teresópolis, consultora de imagem estilo desde 2019 e eu não lembro e não sei falar o nome da escola. Pode falar? École Brasil, porque na verdade é um nome francês, né? Nem eu sei falar. Então tá bom. Então tá bom? estamos quites. É uma escola francesa que tem uma sede aqui no Brasil. Isso. Especialista em coloração pessoal e pelos. Peles. Peles? Estava escrito pelos. Peles? Peles, estava escrito peles. Especialista em coloração pessoal e peles. Peles brasileiras. Especialista em mechas coloridas e análise de íris focada. Depois você vai me explicar exatamente o que é isso. Análise dos olhos, da cor da íris focada para a coloração do cabelo. Nossa, isso deve ser muito incrível. É muito legal. E graduanda em psicologia. Eu fiquei escrevendo seu currículo imaginando assim, quando essa mulher se formar psicóloga e pegar uma mulher com a autoestima lá no chinelo, no fundo do poço, e juntar esse pacote todo de autoimagem, de coloração, eu já fiz. Eu não fui até o fim do processo não, porque eu sou dessas, né? Me deu a minha paleta de cores, eu já me dei alta. Eu falei, tchau, fui. Não terminei o processo. Mas quando você pegar uma mulher, que nem eu cheguei na mão da moça que trabalhou comigo, e aplicar tudo isso junto com a psicologia, tu sabe onde vai parar, não sabe? Sei, mas assim, o que acontece? Eu tenho um método que é o meu método. E eu não consigo chegar no armário e na vida de uma mulher, porque você não entra no armário de uma mulher, você entra na vida de uma mulher. Exatamente, né? Isso. E então, o meu método de trabalho nunca foi técnica. Porque técnica eu detenho, sou especialista nisso. Né? Então, o estilo tem aí a coloração. A coloração tem o estilo que eu fiz com a Isha, né? Que ela é a única que pode aplicar o método da Alice Persson, que ela tem 80 e blaus anos, que ela que fundou, ela que fez os 7 estilos universais, vem dela. Entende? Então, a Isha é a única mulher no Brasil que pode dar continuação ao trabalho dela, que desenvolveu para fazer figurino em Hollywood. Que show. Entendeu? Então é muito legal isso. E é a expressão da personalidade. Então, o que acontece? Hoje, a psicologia, ela vem de encontro a um método que eu já fazia. Sim. Entende? Porque é uma dor, é emocional. Vestir é emocional. Né? Vestir tem que ser leve, tem que ser descomplicado, tem que ser divertido. E parece que a gente atrai, né? Parece não, é óbvio. Eu atraio, assim. A mulher, ela chega destruída. Então, eu tenho técnicas que vai de encontro à psicologia, entendeu? Então, como eu falei, eu não consigo entrar na vida de uma mulher para dar só técnicas, entendeu? Para mim, o emocional, ele precisa estar de encontro à imagem pessoal, porque a imagem e vestir é emocional, né? Sim. E autoestima não tem a ver só com o que você vê no espelho, sabe? Autoestima tem muita chorar, coisa, entendeu? Que engloba. Esse vai ser um podcast, vou até preparar o... Não vai ser guardanapo, vai ser lenço, vou até preparar, porque eu sou essa mulher que estava lá no lixo, que eu não tinha espelho em casa, pra você ter ideia. Eu tenho várias. O único espelho que eu tinha era o de escova de dente, que eu fazia assim pra escovar o dente. Do pescoço pra cima, né? Eu não tinha. Eu tenho vários clientes que eu falo, seu primeiro exercício é comprar um espelho. Então, o dia que eu botei, eu aluguei um apartamento quando me separei. Imagina, né? O cenário, separada. Então, eu tenho uma estatística de clientes recém-divorciadas, puérperas, sabe, assim, quando sai, assim, na verdade, do puerpério, depressão, crise no casamento, mas divorciada. É isso aí. Eu aluguei o apartamento, tinha um espelho de
2x2, era imenso o espelho. Primeira coisa que eu fiz. Não, primeira coisa que eu fiz foi: tira esse espelho pra mim. E eles tiraram o espelho pra mim. Só que era do apartamento. Então eu tirei e escondi ele atrás do armário, assim, né? E deixei ele ali. Sim. Falei, na hora que eu entregar o apartamento, tem que botar de volta. E eu encontrei uma amiga, fui fazer uma visitação médica e a amiga falando, conversando, não sei o que, ela falando que eu era linda e eu me sentindo o cocô do cavalo do bandido. E ela falou assim, você não se olha no espelho não? Eu falei, não. Como assim não? Nem tenho, né? Aí, como assim não? Eu falei, não tem espelho. Como não tem espelho? Menina, ela me deu um esculacho aquele dia. Você precisa se olhar no espelho, olha que mulher maravilhosa. Eu, obesa, olha a percepção que o outro tem da gente, né? Sim, sim. Você é essa mulher linda, maravilhosa, olha que coisa linda, você vai comprar um espelho. Aí eu comecei a chorar no consultório, na recepção. Nem visitei o médico, fui embora pra casa. Foi horrível aquilo. Foi libertador e foi horrível. Sim. Cheguei em casa no final de semana, no sábado, eu levantei e falei assim, vou virar o espelho. Virei o espelho e tomei banho, me arrumei e olhei no espelho. E eu tenho uma foto minha com a cara de choro que eu tive de ficar olhando no espelho, chorando. Sim, isso é emocional demais, né? Ó, não tem... esse amor próprio é uma construção de quem vem do lugar que eu vim. Sim. E tem muita mulher. Tem muita? Tem muita. E acontece muito comigo, de mulheres assim muito feridas chegarem para fazer consultoria de imagem. Inclusive eu tô com uma que é mãe de uma mãe atípica, né? E que, enfim, chegou destruída. Mas o pouco de orientação que ela já teve, ela tá numa empolgação, entende? E assim como tem outras que estão destruídas pelo casamento e estão fazendo a consultoria de imagem, que chega lá e eu vou fazer um questionário de estilo e aí eu fecho e falo, mas vamos conversar. Não adianta, eu vou falar de vestir com uma pessoa que está completamente destruída, né? E eu, como estudante aí, perto de me formar em psicologia, eu abro a caixa que eu consigo fechar, né? Sim. Sim. Até ontem a professora falou assim, como é que ela falou? Assim, a gente tem que abrir a caixa de Pandora, aí vai sair um monte de demônio e tu tem que ter 8 tentáculos, sabe? Um polvo para tu ir batendo neles e conseguir fechar aquela caixa ali. Então eu abro isso e todo mundo eu sugiro terapia. Sim. Porque eu não posso. Ainda, hoje, né? Ainda, eu não posso. Por isso que eu tô te falando, na hora que você se formar, você tem ideia, quer dizer, é uma coisa que você já faz. Já é o que eu faço, aí né? Daqui a pouco você vai ser autorizada, legalizada para fazer para fazer mais profundamente e unir. Você vai criar literalmente um método. Eu vou lapidar o meu método, né? Uma referência em... Eu já estou vendo o futuro, eu tenho esse dom, tá? Em autoimagem, vamos criar um método para isso. Sim, e aí é no piquenique empresarial, não é aqui. Sim. Que vai revolucionar, porque de fato é isso. A gente vai pedir socorro. Vai e é isso. A maioria, eu acho. Pode não ser a regra geral, mas a maioria vai pedir socorro. O interessante, uma coisa que eu queria falar, um adendo, é que eu tenho 5 clientes ao longo desses 6 anos de carreira, indo para 7 já, que se divorciaram. E aí elas falam, graças a você. Eu falo, eu não tenho nada com isso. Mas graças a você é ótimo. Graças a Deus. Tipo assim, eu me separei. A minha é graças a você. Se não fosse você, eu não teria tomado a atitude, a iniciativa de me divorciar. E estava aí sofrendo e esculachado até hoje. Não, sim. E aí eu falei, mas o que você linka, né? Qual é o link? Aí todas responderam assim, mais ou menos, eu percebi a grande mulher que eu sou. E eu sou muito grande para caber dentro daquela relação que eu tava e não dava mais pra mim. Gente, isso é lindo. Cara, eu ao mesmo tempo que eu acho que eu posso ser linchada na rua, eu posso. Ninguém que quebra padrões tá livre da... Porque, né, porque isso. Você... Além disso, porque eu saí desse lugar, entendeu? Eu saí desse lugar. Eu saí desse lugar de ter uma violência psicológica,
me sentir também um cocô do cavalo do bandido, a mosca que posou, inclusive, nele. Euzinha mesmo. Era a mosca, o cocô da mosca do cocô do cavalo do bandido. Cara, é mais ou menos isso. É o lugar que a gente vai parar. Mas, enfim, sair desse lugar, né? Onde a minha imagem destruiu. A gente se destrói, porque a gente se vê ali, acha que é culpa nossa, né? Um tapa na cara é nossa culpa. Nossa, a culpa é minha. E tem razão. Que tem razão. Olha, eu não sei dizer como a gente vai tá entrando. Nossa Senhora, é sobre o quê? Porque dali eu, né? Então, mas assim, é vivendo essas coisas que eu fui percebendo que eu fui estudar o feminismo, entendeu? E me tornar uma pessoa que vive e estuda e lê muito sobre feminismo hoje, então me digo feminista. E falei, cara, não, peraí. E a moda, ela tá comigo desde sempre, porque eu só tô dando continuidade à minha ancestralidade, porque minha avó trabalhava com moda, entendeu? Trabalhava com facção de roupa, que ela olhava na TV e falava, me dá um caderno aí. Aí eu anotava o tricô, pontos pra lá, pontos pra cá. Ia lá e fazia. Sabe? E vendia pra lojas tipo Maria Filó, sabe? O Boy. E aí, muito legal. E aí, até hoje, eu aprendi na confecção. E aí, depois de muito tempo que eu falei, cara, eu só tô fazendo de uma forma diferente o que a minha avó fazia. Que a minha mãe fazia, que as minhas tias fazem. Até hoje. É só que eu só levo isso para um outro lugar. Sim, ressignifica. É isso aí. Tem a tua história envolvida. Tem. Né? E aí que a consultoria de imagem entrou na minha vida, eu sabia que eu ia trabalhar para mulher, até porque minha Vênus é bombado. Sabe? E aí, por isso que eu entrei. Então, a minha técnica de trabalho é essa, sempre foi essa. Só que hoje, acho que estudar psicologia, né, e o autoconhecimento... Aprofundou isso de outra forma. Aprofundou, né? E aí hoje faz com que eu não leve para mim o sofrimento alheio. Sim. Porque eu precisei aprender a separar as coisas, né? Porque eu passava o final de semana mal. Imagina. Eu tinha insônia. Era um monte de história também. Entende? Porque é aquela carga energética até que você recebe. Com certeza. E aí hoje é assim que eu trabalho. Eu tô encantada. Eu sou encantada pela estética como um todo. E acho que esse programa ele surge com esse intuito, né, de desmistificar algumas coisas, de romper com alguns padrões e de trazer que as pessoas que assistirem o podcast se inspirem. Sim. Se inspirem para o caminho que elas quiserem tomar, que elas se encorajem. Sim, copiem. Sabe? Copiem. Sabe? Porque você vai, até para copiar você vai fazer do seu jeito. Não é? Então é isso. Eu amo o vestido longo. Amo. E eu passei 20 anos ouvindo que eu ficava muito feia de vestido longo. Você fica péssima de vestido. Troca essa roupa, você fica péssima de vestido. Você troca essa roupa, enfim. Quando eu fiz a consultoria, ela falou pra mim assim, esses vestidos mais altos aqui, por causa do tamanho da minha perna, do tamanho do meu tronco, que eu lembro mais ou menos, e eu fiquei assim, oi? Esses vestido? Que me valorizam? Esses? Como? Que me falaram que é horrível? E eu enchi o meu guarda-roupa de vestido, porque eu amo usar vestido. Lógico. Eu me sinto linda de vestido, maravilhosa de vestido. E aí, falando da técnica, é uma peça única, é uma peça que tem uma cor só. Então, ela é uma peça que você olha pra mulher, ela tá alongada, entendeu? Ela tá esguia, sabe? Então, ele é democrático, ele é pra baixinha, ele é pra quem é alta, ele é pra estatura, ele é pra tudo. Assim, tô falando tecnicamente. Sim. Mas sem a técnica também ela é pra todo mundo. Sim. Né? Porque tá aí pra ser usado. Sabe? Só tem que aprender a usar. E aí eu fico querendo trazer pra verdade, pra realidade, belisque a corda, em que momento a gente se perde da gente. Sim. E permite que alguém, e aí agora eu vou expandir do casamento. Sim. Alguém dite o que é bonito em você, o que é feio em você, o que é belo em você, o que você tá gorda, que você tá magra, que você tem o cabelo tá liso, teu cabelo tá enrolado, que corpo que você tem que ter, o que você tem que usar.
Em que momento a gente permite? Então a gente vai entrar nessa seara, assim. Em que momento a gente permite que a sociedade imponha o que você tem que ser? Eu acredito que isso é patriarcal. Eu acredito que a gente nasceu já com essa carga, que as próximas gerações, né, vão se esvaziar. De mulheres vão se esvaziar disso que a gente traz, porque a mulher ela nasceu para cuidar, né? Sim, para ser dona de casa, mãe, para isso que ela nasceu, né? E aí toda vez que a gente dita algo diferente disso, que eu acho que hoje a gente avançou muito. Sim, tá mais livre, né? As mulheres que criticam isso para mim, porque é feminista, eu falo, meu amor, se você tá aqui sentado aqui nessa mesa aqui, conversando, se você tá na faculdade, se você vota, se você tem uma conta no banco sozinha, graças às feministas. Agradeça a mulherada que queimou sutiã, né? Porque eu não queimei sutiã, né? Mas eu absorvi de quem queimou sutiã. Sim. Entende? Sabe? Então, eu acho que hoje a gente vive isso, mas a gente tem isso enraizado, né? Sabe? Eu acho que cultural, nós, né? Eu acho que nós hoje, né, a nossa geração, ela tá aqui, porque eu fui aprender isso agora, porque eu também já fui essa mulher que falava, porque não é feminina, não é vaidosa. Eu já fui essa mulher, eu já falei isso, entendeu? Mas a partir do momento que você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Eu tô infeliz, eu tô apanhando, eu tô me perdendo. Quando eu me olhei no espelho, porque eu perdi 20 quilos, depois eu te mostro uma foto, e vi uma mulher completamente destruída. Eu estava destruída, assim, feia. Eu estava me sentindo feia, sabe? Eu olhava, eu estava muito acima do meu peso. Eu estava acabada, eu bebia todo dia, sabe? Todo dia eu chegava do banco, porque eu trabalhava no Santander, e banco é muito estressante. Então, minha geladeira tinha cerveja, e aí eu amo cerveja, sagitariana que sou, gosto de cerveja, gosto de fordunço, gosto, não vou mentir, né? Não tô aqui pra fazer tipo. Ok, não, somos sinceros e verdadeiros. Sinceros e verdadeiros, gosto de um vinho, gosto de cerveja. Aí eu chegava em casa, pegava uma lata de cerveja e ia então todo dia eu tomava uma cerveja para relaxar, e aí você vai se destruindo. Sim. Né? Gotas homeopáticas. Gotas homeopáticas, você vai se destruindo. Então, na segunda-feira era o dia que eu mais queria beber para quebrar a segunda-feira, sabe? Não tem problema, mas eu gosto de uma cervejinha disso. Hoje, e tá tudo certo. Mas eu fazia isso para tentar sanar uma dor. Escape, né? Com um escape, para tentar sanar uma dor. E aí isso foi destruindo minha saúde, foi destruindo meu corpo, entende? Tudo isso. Então a gente vai se perdendo nesse momento que a gente não se conhece, sabe? Eu acho que a falta de autoconhecimento é um momento que a gente se perde. Porque a gente pode nascer em diversos contextos da vida, né? Então, eu vejo pela minha família, minha mãe, minhas tias, porque a minha família é de mulheres muito fortes, mulheres que criaram seus filhos sozinhas, sabe? E que até hoje tem um pensamento, mas, por exemplo, hoje eu engravidei com 15 anos da minha filha, e hoje ela está com 24 anos, e é kármico, sabe? Minha avó com 13, minha mãe com 14, padrões, eu com né? 15, minha padrões filha tá que se repetem. Só que minha filha, eu falei, não. Vai quebrar aqui. Esse rompe. Vai quebrar aqui. Quem vai romper isso somos eu e ela. Sim. Entendeu? Eu me vejo, eu sou de uma geração anterior, talvez, ou duas, não sei que idade você tá. 40. Então, tenho 53, sou uma geração anterior, né? Eu me vejo rompendo padrões. Nossa Senhora. Muitos padrões. Muitos. A minha mãe, ela já rompeu alguns padrões, mas ela era aquela pessoa que, quando eu pedi ajuda a ela, ela falou ruim com ele, pior sem ele. Ela era essa pessoa. Que quando descobriu que eu não era mais virgem, ela bateu na minha cara. A minha mãe descobriu quando eu não era mais virgem, grávida já. Então ela teve 2 notícias. 2 notícias. Eu não era mais coitada. Virgem. Você não é mais virgem? Não. Você tá grávida? Tô. É bom que foi um susto só. A gente já acabou. Já resolveu logo o problema. Já resolveu.
Então, eu vejo que minha mãe rompeu alguns padrões, sim, mas manteve essa coisa da mulher submissa. Ela teve que criar a gente sozinha e trabalhar e ser guerreira, que é aquele papo aqui de bastidor. Ela teve que ser guerreira porque o meu pai foi e a gente ficou com ela e tal. E eu trouxe isso de alguma forma para minha vida. E em algum momento eu falei, não, eu não quero mais ser guerreira. Fui até anteontem. E para sua geração, isso é uma quebra de tabu. Nossa, imensa. Absurda, tal qual o seu lindo cabelo. Ai, e corte. Né? Porque isso aí já é uma quebra de tabu também. Aí, deixa eu falar uma coisa para as pessoas aqui rapidinho. Você tá aqui, ó. Tô aqui, foca aqui, da câmera. Qual que é? Sempre quis fazer isso. Fica à vontade, é toda sua. Não chamem uma mulher de guerreira, porque guerreira não é elogio. Uma mulher que é guerreira, ela não teve opção. Não teve. Ela não tem opção. E ela sofreu, porque a guerra é dor, né? Ou ela luta ou ela morre. Então, se ela não quer morrer, ela tem que lutar, entendeu? Olha, então guerreira não é elogio. Pra mulher nenhuma. Não é. Tá bom? Então, é um peso, né? É um post. Foi o que eu fiz no Dia da Mulher. Eu falei, acabou aqui. Eu fui guerreira, tive que ser até aqui. Não. Agora eu tô na página 2, menina. Agora eu sou vitoriosa. É isso aí. Sou outra estilosa história. E vitoriosa. É isso aí. Sou uma vitoriosa e estilosa. E eu agora resolvi... não sei qual o termo que eu vou usar agora aqui. Eu resolvi bancar o meu estilo, o que eu penso, o que eu acho. E essa coisa da estética é uma coisa muito forte na minha vida. Sim. Porque a minha mãe era cabeleireira. Olha, que lindo. Eu nasci dentro do salão de cabeleireiro. E ela era... Então é isso. Sua mãe era sua avó, sua mãe da moda. Minha mãe era da estética, né? E você só tá continuando. E era empresária. E eu vim com... E eu trouxe a mãe guerreira pra mim como guerreira. Eu falei, não, mãe, te honro pra caramba, mãe. Respeita a tua história. Você foi foda. Mas eu daqui pra frente escolho não ser guerreira. Exatamente. Não quero ser guerreira, né? Eu quero escrever a minha história de outra forma. Exatamente. E romper esses padrões, essas imposições da sociedade, é uma coisa que eu vou fazer. Exatamente. E acho que isso que a gente está falando, eu sei que isso que eu vou falar vai fugir um pouco da seara da nossa conversa de estilo, mas que interfere demais na autoestima e no momento que a gente se perde, porque quando eu tive meu diagnóstico, meu marido, eu era casado na época, casada mesmo, meu marido me abandonou e me traiu. Ele me traiu e me abandonou, ele foi embora. Eu estava sem andar. Então, o quanto isso mexe na sua autoestima, porque você fala, caraca. Acabou pra mim. Acabou pra mim. Então, assim, né? Pô, peraí, e a culpa é minha. Eu cheguei a pensar, eu já com todos os meus conhecimentos, eu cheguei a pensar, falei, não, a culpa é minha, realmente. Eu vou ser um estorvo, eu vou ser um peso. Entendeu? Mas eu falei, não, eu não vou ser, não. É isso que aí. o meu centauro pega a flecha, pá, né? Eu falei, peraí. É onde a gente vai rompendo tempo, os padrões. vai rompendo. Porque uma estatística, né? 6 a cada 10 mulheres que têm um diagnóstico difícil, câncer, esclerose e assim são abandonadas. São abandonadas pelos seus parceiros. Entendeu? E aí que está o momento que a gente se perde, porque a mulher não abandona. Não, ela fica ali. Ela fica ali. Ela vai ficar ali, ela vai cuidar, ela vai ajudar a tratar, ela vai fazer tudo. Entende? Então, isso para mim é um assunto que, apesar de eu ter pouco tempo de diagnóstico, é um assunto superado, superado, porque não é sobre mim. Sim. Entendeu? Não é sobre mim, olha para mim. Né? Isso então, aí eu ouvi da minha mãe, agora você não pode se separar. Eu fui traída. Eu fui traída. E fui escroto isso. Foi escroto. Não foi um negocinho, foi um negoção. Entendeu? Mas agora você precisa de um homem, porque você é doente. Ruim com ele, pior sem ele. Eu falei, não. Tá intrínseco, né? Tá. Entendeu? Falei, não. Então, mudar, romper esse padrão, tá em você se conhecer
e acreditar em você. Sim. Sabe? Porque eu falei, não, peraí. Eu vou estudar, eu vou voltar a andar, eu vou voltar a correr, que corrida é minha paixão. Eu amo correr também. Nossa, eu amo, assim. Hoje eu corro 7 a 10 quilômetros, sabe? E eu moro sozinha, eu sustento minha casa, eu pago minha faculdade, eu tenho meu carro, eu tenho minha vida e eu pago meus furduncinhos quando eu quero. Suas cervejas? Minhas cervejas, nunca me faltou. Amém. Amém, Senhor. Entendeu? E eu acho que é nesse lugar que a gente se perde. Entende? Isso tem tudo a ver com a sua imagem, porque se as coisas da vida te acontecem e você ainda está com uma autoestima, a autoestima do espelho, eu falo que é a autoestima do espelho, entendeu? Porque a autoestima são as relações que você nutre, as suas amizades, é a pessoa com que você se relaciona, né? É como você tem a sua relação com a sua mãe, com a sua família, Sim. Tudo com o seu trabalho, tudo isso forma a sua autoestima. Mas a autoestima do espelho, que é a que eu trabalho... E que talvez seja a mais difícil. É a mais difícil. Pra mim, eu acho que é a mais difícil. Porque, foi, né? Porque exemplo, hoje, cara, arraso. Eu olho no espelho e falo assim, que mulherão. É isso. Sabe? Mas eu fiquei anos correndo atrás de emagrecer. Tem que emagrecer, tem que emagrecer, tem que emagrecer. Enfim, Sim. De tantas coisas, né? E são processos, assim, são gotas homeopáticas também, dessa recuperação da autoestima do espelho. Amei esse termo, amei. Autoestima do espelho, né? Uma das coisas que me libertou foi deixar de usar a tinta no cabelo vermelho. Eu usava o cabelo vermelho e eu me amava de cabelo vermelho. Sim. Eu amo, de vez em quando, assim, eu amo. Mas eu odeio tudo que me aprisiona. E a tinta me aprisionava, porque eu tinha que pintar de 2 meses, mas eu tinha que pintar. Sim. E aí eu comecei a usar tinta porque eu comecei a ter fios brancos, mas não um grisalho bacana. Aí eu falei, vou usar uma tintinha até... Sim. E aí eu comecei a deixar sair e o dia que eu cortei o cabelo, eu fiz uma foto, o dia que eu cortei o cabelo e tirei todo o vermelho, eu me apaixonei por mim. Cara, é bizarro, né? Eu me apaixonei por mim, eu falei, sou eu, pura, sou eu. Só eu. Sou eu. Eu lembro, porque a sua história é muito parecida, porque eu pintava o cabelo de louro, fazia luzes desde os 15 anos. Então, quando eu tive minha filha, em diante, eu já comecei a ficar loura. E eu era muito loura, tá? E aí nem consigo imaginar essa cena. Tem no meu Instagram, tá lá no fixado, você vai levar um susto. Não consigo. Muito, cabelo longo na cintura, mega louraça. E aí, porque assim, o que me aconteceu em relação à saúde, foi um marco da minha vida. E se você perguntar pra mim se eu prefiro minha vida antes da esclerose, eu vou te falar que não. Sim. Eu prefiro minha vida hoje. Eu não troco minha vida de hoje por nada do que, né, antes de ter passado por isso. Não, minha vida era uma droga. E aí eu lembro que quando eu fui falei, cara, eu quero mudar. E aí eu falei, quero tirar esse louro. Aí sentei e fiquei pensando, na verdade, para eu poder me encorajar, eu comecei a me perguntar por que eu era loura. Porque eu não tenho fio de cabelo branco, entendeu? Então, não é aquela coisa que inclusive, nem é verdade, né? Louro não esconde branco, pelo contrário. Não era por isso. E eu falei, por que eu era loura? Por que eu sou tão loura? Por que isso para mim é tão importante? E aí eu fui pensando e eu lembrei que as pessoas, os homens que eu já tinha me relacionado na vida, sempre falaram que é a mulher loura e magra, que é a mulher poderosa, que é a mulher maravilhosa, isso, que é a mulher... Então você tem que se encaixotar, né? É isso. É esse o ponto do Esteticast e do meu mote. É esse o ponto. E aí eu me encaixotei naquele louro. É esse o ponto. Sabe? Para atender a expectativa do outro. E de uma sociedade que impôs, que teve um período da loura mesmo, né? Não sei se era Xuxa, não sei. Eu também não sei. Mas teve um período da loura e o período da magra, né? E hoje a gente está liberta, graças. E as pessoas foram se encaixotando, mas muita gente ainda se encaixota. Se encaixota, não, porque minha alma é loura. Eu escutei isso esses dias aí de uma cliente. Minha alma é loura.
tá, tua alma pode ser loura, mas o louro da tua alma não te favorece. Não, né? Não tá te favorecendo o louro da tua alma, né? Porque vou botar aí em cima, porque vai botar a alma interna aí, né? Interna, tudo bem. Mas do lado de fora, não, eu acho, né? Eu sugiro... A caixa da tua alma não tá legal. A caixa da tua alma não tá muito legal, não. Mas, enfim, tu tá me procurando pra isso, né? Tá me pagando pra isso, tô te falando. E aí, quando eu sentei lá na Amanda, que é uma parceira que eu adoro, que eu amo, eu falei, Amanda, eu quero ficar morena. Ela, como é que é? Eu falei, eu quero ficar morena, tira isso. Volta comigo, pelo amor de Deus. Eu acho que foi isso que eu senti quando eu tirei o vermelho. Falei... Aí que ela teve que fazer. Sou eu. Ela teve que... Aí você perde a saúde do seu cabelo. Sim. Né? Sei lá, 500, 600 reais a cada 3 meses. No meu caso, era a cada 3 meses. Uhum. Pra fazer as luzes. Pra retocar. Então, um cabelo que não tem saúde. Um cabelo que eu falo que parece cabelo de boneca velha. É isso. Aí tu gasta o quê? 600 reais a cada 3 meses. Fora todos os cosméticos que você tem que ter. Azul. Pra manter um pouquinho, pra não sei o quê. Exatamente. E um cabelo que acabou, né? É um cabelo que acaba. E aí, ela falou, Fabi, não dá nem pra pensar em fazer alguma coisa no teu cabelo agora. Vai cair. Então, agora a gente tem que tratar seu cabelo para daqui a 4 meses a gente fazer essa transição. Aí eu fui entende? Olha o trabalho que dá, né? Eu vou dizer, o trabalho que dá se encaixar na expectativa do outro. Que nem é você. E aí quando dá mais trabalho do que ser você mesmo. Porque na verdade o que eu queria fazer? Eu queria fazer um moreno iluminado. Uhum. Que hoje ele até tava, mas ele tava totalmente natural. Aí aquele ciricutico de mulher que bate, eu falei, quero iluminar agora. Aí fui lá e iluminei. Mas daqui a pouco eu falo, pinta esse negócio de preto de novo. Deixa eu voltar. Esse ciricutico eu não tenho. Eu tenho. Eu não sei se é porque eu cresci dentro de um salão e eu via essa... Eu não sei. Ou se é só porque eu sou muito hoje feliz comigo mesma. Pode ser. Eu não sinto essa necessidade. Hoje, quando eu comecei a fazer os preparativos, que eu gravei a maquiagem e tal, o stories foi, eu odeio me maquiar. Eu odeio me maquiar. Sim. Porque eu não sou essa pessoa maquiada, assim, que não tem uma manchinha no rosto. Eu sou sardenta. Uhum. Eu tenho uma bolsa, eu tenho um pouquinho de olheira, mas tenho. Mas eu entendo, por causa do meu bom senso, que em algumas situações é bacana que eu esteja maquiada. Exatamente. Então, assim, eu não... É muito difícil você me ver maquiada. Mas por quê? Porque eu me amo. Do jeito que eu sou, cheio de sarro, com mancha, com, com nariz torto, sei lá. Sim, você se ama. Eu me amo e acabou, fazer as pazes consigo, entendeu? Eu demorei pra chegar nesse lugar e eu não quero abrir mão dele. Não. Eu tô assim. Também sou pegada nele também. Sou pegada nesse lugar. Quando ela pintou meu cabelo, que ela voltou para a cor natural, que eu me olhei no espelho, eu chorei. Eu também. É isso aí. Eu chorei e falei, gente, eu sou muito bonita. Eu também. Nossa, o que eu fiz? Né? São 25 anos pintando o cabelo. Eu acho que para me encaixar num desejo para tentar, tá? Porque é uma tentativa. Exatamente. E é nunca uma vai tentativa agradar. Para tentar ser desejada e atraente. Por quem você nem queria que fosse depois. Se você olhar para trás, você fala, graças a Deus. Meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Graças a Deus. Por um Jurandir. Graças a Deus. E aí, enfim, né? É isso. E é nesse lugar que a mulher se perde dela. E aí isso é só um ponto, assim. Isso é só um sinal, sabe? Que mais coisas virão. E mais coisas tem. Lá no fundinho. Tem, claro que tem. Tá tudo ali no baúzinho. Ali. Porque aí você dissocia, né? Então, vamos lá. Você acha, né, na sua opinião agora,
quase psicóloga e de consultora de imagem, que esse perdido aí também está relacionado com autoconhecimento, você já falou, mas com a autoaceitação? Acho. Total. Total, porque assim, é isso. Porque se você não se conhece, você não se aceita, né? Tudo tá ligado, né? Então, a autoaceitação, eu acho que a mulher perde quando ela se compara. Sim. A partir do momento que ela se comparou, ela já perdeu. Entendeu? Ela perdeu naquele momento ali. Porque hoje a gente tem excesso de informação, excesso de imagem que eu estou falando de tela, entendeu? Então, a gente tem excesso de tudo. E a vida daquela pessoa, às vezes, a vida não é aquilo ali, não é aquele morango, óbvio, docinho que você está vendo, que ela está mostrando. Delícia de ouvir isso. Entendeu? E aí a gente vê que o problema na autoaceitação está na demonização facial. Um exemplo. Estou dando um exemplo, né? Porque é uma distorção de imagem. É você olhar para o espelho e falar, cara, que droga, hein? Entende? Então, é isso. E eu não sou contra. Até porque eu faço. Eu não posso ser hipócrita. Lógico. Eu faço meu botox. Eu comprei esse queixinho aqui que eu não tinha. Comprei esse queixinho, ótimo. Comprei. Tem nota fiscal e tudo. Dele. Entendeu? Às vezes, eu dou um tiquinho na boca. E aí eu levo. Mas assim, a questão é... O motivo que você faz isso. Eu faço porque eu me sinto bonita. Pronto. Eu faço porque eu gosto. E eu gasto 1 ml para fazer essa brincadeira. Pronto, toda. assim. Acabou. Esse pra mim é o ponto. Por que você faz o botox, o queixinho e tal? Porque você curte, se gosta mais, menos, ou acha mais bonito pra você, mas Sim. não porque o cara, ou a amiga, ou porque a televisão, e ela tem e ficou bonito nela, eu vou fazer também. Sim. Até porque quando eu faço, a primeira vez que eu fiz, faço com a mesma pessoa desde sempre. A primeira vez que eu fiz, porque ela até falou, traz uma referência. Eu falei, eu não vou levar referência de Pinterest, de quê? Não vou levar, não quero ficar igual a ninguém, só quero ficar igual a mim, só que mais bonita, assim, que eu vou olhar e falar, essa ruguinha não tá mais aí. Uma amiga ontem me mandou uma mensagem. Esse queixinho tá mais legal. Aí eu levo, sabe o quê? Eu abro o Instagram da minha filha. Entendeu? Aí eu falo, sabe essa boca aqui? Essa boca é minha. Só que é minha com 25 anos, 24 anos. Eu queria só voltar um pouquinho dessa boca aqui, que é a minha boca, igual, nossa boca é idêntica. Aí ela fala, cara, mas eu falo, que referência incrível, porque as pessoas só chegam aqui com artistas e blogueiras entendeu? Então não, eu só quero o que a gente vai perdendo. E eu não tenho problema também de envelhecer, que eu acho que estou envelhecendo muito bem. Eu não troco meus 53 pelos meus... Não troco. Qualquer um. Cara, assim, é até uma pergunta, porque eu falo que quando você faz os 40, que delícia, meu Deus, que coisa maravilhosa, parece que vira uma chave, sabe, de loba. Eu acho que um uivo sai de baixo para cima, assim, sabe, e você fala, eu falei, caraca, que delícia que é essa, porque a chave que vira é a chave do não tô nem aí. Eu acho que eu nunca tive aí. De uma forma, assim, em alguma situação. Eu sou aquela pessoa que nunca se enquadrou muito a esses padrões, essas coisas, essas imposições. Nunca fui da maquiagem. A minha filha se formou médica no jantar. Gente, a minha filha se formou médica, mas aí tem um pouco com a minha autoestima que estava lá naquele lugar que eu nem sei onde é mais. Sim. Eu fui comprar uma roupa. Eu cheguei na loja de tênis, de academia, calça legging e blusa, que eu tinha ido trabalhar, uma blusa toda furada. Hoje eu lembro daquela roupa, eu falo, meu Deus, como eu andei na rua com aquela roupa, né? E a moça foi de uma sensibilidade comigo, que eu falei pra ela assim, olha, faz anos que eu não compro roupa e eu tenho pavor de comprar roupa. Sim. E aí mas eu hoje sei que era por isso, por autoaceitação, por amor próprio, por autoestima, por tudo isso. Ela foi
muito sensível. Me levou para andar, vamos lá em cima para você ficar mais confortável. Me levou para andar de cima da loja. Eu saí de lá com as 8 sacolas. Porque ela teve muita sensibilidade comigo. Sim. E ela entendeu a minha pegada e ela me vestiu. E eu acho que depois daquilo eu já não comprei mais roupa mais um tempão, assim, porque eu demoro para comprar roupa mesmo. Mas agora não é mais por esse motivo. Sim. E ela marcou para o jantar e para o baile maquiagem. E aí eu fui no primeiro dia, que era o dia do jantar, eu fui e fiz a maquiagem, aquele reboco todo. Gente, eu tenho 53 anos. Eu tenho ruga. Sim. Eu despenquei, gente. Meus colágenos, depois dos 25, caem, imagina com 53. Eu tive 2 filhos, eu engordei 40 quilos na segunda gravidez. Entende? Essa é a minha história. Essa sou eu. A maquiadora fez uma maquiagem linda e maravilhosa, botou aquele cílio que eu não conseguia abrir o meu olho depois. Eu fui pro jantar de formatura da minha filha irritada. Eu fiquei irritada. Sim. Com aquela cara pegada, com aquele peso no meu olho. Enfim. Curti tudo, mas fiquei irritada com aquilo. Lavei o rosto quando cheguei e tal. 2 dias depois era o baile. Eu dei a minha maquiagem do baile de presente pra minha nora. Falei, pode ir. Eu mesma vou fazer a minha maquiagem. Sim. Fiz o meu papapá, não botei aquele peso de cílio. Sim. Passei o meu batonzinho e fui feliz. Dancei a noite inteira e pronto. Acabou. Sim. E ok. Saí nas fotos, linda e maravilhosa, porque eu estava bem comigo mesmo. Sim. E eu. Sim. Sabe? Então eu acho que eu nunca me enquadrei muito nos padrões, né? Mas eu me influenciei demais, porque eu deixei algumas pessoas ditarem. E em algum momento eu me perdi de mim e deixei. Mas é isso, assim, eu acho que isso acontece e pode acontecer, né, com qualquer mulher. Eu tenho uma filha de 24, como eu falei, e já vi se perder também. Entendeu? E eu tava lá para falar, volta, sai dessa rua, essa rua nebulosa aí que você tá entrando, volta para cá, para mamãe, vem, entende? Enfim, mas eu tô falando isso porque, pô, essa geração, né, que tem mais informação e se perdeu. Sim. Entendeu? Se perdeu na autoestima, se perdeu em tudo, né? Então... Mas o ser humano é vulnerável, É vulnerável, somos... Elas vão se perder menos, eu acho. Então, sim. Né? E vão sair por mais outros rápido. motivos também. E vão sair mais rápido. Vão sair mais rápido, né? Acredito que meus netos... Porque a geração é assim, né? A geração é isso, né? Eu tenho uma vida melhor que a minha mãe melhor que a minha avó. Né? E assim vai. E minha filha é infinitamente melhor que eu, né? A gente, inclusive, está se formando juntas na psicologia. Olha, né? Que lindo. Estudamos. Quando eu estava lá, com 15 anos, mal eu imaginava que ia ser minha colega de classe. Que bacana, né? De turma. E é isso, a gente se perde, mas a gente se acha. E aí, a autoaceitação que você estava falando é justamente isso, assim. Cara, somos tão diferentes, né? Temos corpos tão diferentes. O Brasil é um país tão miscigenado, é tanta gente, é tanta coisa. Tanto que eu tenho essa especialização em peles brasileiras, que é muita para variedade. Diversidade total. Porque aí eu consigo hoje analisar, fazer uma coloração pessoal em qualquer pessoa, né? Em qualquer tipo de pele. Porque meu olhar, hoje eu tenho mais de 1000 colorações. Que eu já fiz ao longo da minha carreira. Então, meu olhar hoje é muito direcionado. Sim. É muito treinado. E você que já é fã do Esteticast, que está curtindo a nossa temática, que está gostando dos nossos programas, está seguindo, compartilhando, curtindo, deixando seu comentário, eu vou te deixar uma dica aqui agora. A Via Bella é uma loja incrível que você vai chegar lá e vai sair de lá ainda mais linda do que você já é. Procura a Bia e aquelas meninas super simpáticas que elas vão te orientar e te ajudar a escolher um vestuário, um guarda-roupa maravilhoso para você ficar ainda mais maravilhosa. Autoaceitação primeiro, depois a consultoria. As mulheres vêm para consultoria. Você já deu um panorama disso, mas
já com um caminho de se autoaceitar ou a consultoria leva para essa autoaceitação? Leva porque, assim, é o que eu falei. Empodera, né? É o meu método também, entendeu? Então, eu acho que é multidisciplinar a minha consultoria de imagem, entendeu? Porque eu passo para a pessoa, eu tento transmitir, né, que aquilo ali é uma fase, é uma parte apenas. Sim. Entende? E aí, como é que você vai fazer se a pessoa chega completamente infeliz com o corpo dela? Sabe? Como é que você vai fazer? Vai fazer o quê? Eu vou falar o quê? Ah, então, aí quando você emagrecer, você volta? Uhum. Entende? Não, então a gente tem que vestir esse corpo do jeito que ele tá, até porque a estrutura, aquele biotipo, ele vai ser o mesmo, né? Sim. Porque a estrutura da pessoa é aquela. Sim. A não ser que ela passe por todo um procedimento de cirurgias. De nascer de novo. De nascer de novo, entendeu? E cirurgias e isso e aquilo. Aí acho que é a única forma que você consegue transformar de fato o seu biotipo. Sim. Né? Mas caso não seja, que ela não faça isso, espero que não, nunca. Sim. Mas ela tem que aprender a vestir aquele corpo do jeito que ele é. Eu tenho também, assim, tem 3 clientes que eu já atendi que fizeram bariátrica, sabe? E para mim, o maior erro de um médico que faz uma bariátrica em uma pessoa é falar, não compra mais roupa. Porque a mulher, aí é o pesadelo. Porque o que acontece? A mulher, ela começa a perder a numeração dela, porque realmente ela não consegue comer, ela vai emagrecer. Sim. Né? E aí ela começa a se perder do número que ela veste, do que ela veste, do que ela tem no armário. Então, ela, às vezes, assim, sei lá, na primeira semana, ela perdeu... Se perde de tudo, ela se perde de tudo. Se perde dela, inclusive, Exatamente. porque o corpo dela se transforma muito rápido. Muito rápido. E aí, esse lance do tipo, não compra mais roupa. A pessoa não compra mais, realmente. Sei lá, primeira semana, primeiro mês não compra, ok. Entende? Mas naquele primeiro mês ela já perdeu o quê? Uns 5 quilos? Mais, né? Tem gente que perde 15, 20 quilos assim em um mês, porque não come mesmo. Porque não come mesmo. E aí ela fica vestindo aquela roupa daquele manequim 50 e blaus. Só que ela já tá com um manequim 40 e poucos. Aí vem um saco de batata. Né? Aí ela fica vestindo, só que ela continua se olhando gorda. E, obesa e tal. Obesa e tal. E aí isso vai fazendo o quê? Isso vai... Aí ela perde o prazer de comer, porque ela não pode mais comer, né? E aí ela perde o prazer de acompanhar a numeração que ela tá vestindo. Porque não, prazer. Claro. O sacrifício que você fez pra isso. Pô, pra isso, você fez sacrifício pra isso. Você não vai comprar uma peça de roupa. Essas clientes, só essas, eu fico pensando nas que nunca pensaram nisso. Elas entraram em depressão, entende? Uma estava tendo síndrome do pânico, não saía de casa, sabe? Quando ia fazer consultoria de imagem, ficava uma pessoa na recepção, porque na época eu tinha uma sala no San Marino, e ficava a pessoa na recepção esperando para ir embora com ela, porque ela não saía de casa, acompanhar, assim, quem tá, entende? E aí isso vai criando uma situação na vida da pessoa, porque ela não acompanhou o processo dela se tornar aquela outra pessoa num procedimento tão invasivo, tão perigoso, que ela optou, que eu acho excelente também, né? Se existe essa possibilidade, faça. E você quer fazer, faça. Assim como se existe a possibilidade do Botox, faça. Se existe, né? Se você quer corrigir uma coisinha aqui ou ali que te incomoda muito, faça. Só não se perca de você. Exatamente isso. E nem para agradar ninguém. Então, é isso. Né? Então, isso acontece muito, né? E eu falo, caramba. Eu acho que ainda acontece mais do que por escolha por si própria. Eu acho, isso é uma suposição, não é uma estatística. Sim. Que as pessoas ainda escolhem botox, lábio e bunda e silicone e bariátrica pelo outro do que por ela própria. Eu acho. Por exemplo, o que eu faço é por mim mesma, sabe? Eu hoje também. O que eu faço é por mim mesma, assim. Entende? Então, eu tenho ruguinhas, igual, por exemplo, essas ruguinhas que vai nascendo aqui, eu tô achando elas o charme. Nem sei se eu vou fazer mais botox nelas. Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer em algum momento a da pálpebra.
Mas é porque pesa o meu olho. Pesa. Pesa, imagina. Incomoda. Às vezes eu tô falando e eu faço assim, olha, porque tá pesando o meu olho. Sim. E não necessariamente pela estética. Sim. Mas porque pesa realmente o meu olho. E aí a estética é isso, sabe? Te incomoda, faz, a estética é uma consequência. Sim. E se a gente tem os recursos hoje, entende? Você tem acesso, eu não sei por que não fazer, mas o que eu vejo é, principalmente quem tem um acesso fácil, você vê que a galera da saúde, assim, né, o lorodonto, a galera tá se transformando, entende? Ou aquele zigomático gigante, sabe? Aquela boca absurda, é um silicone desse tamanho, sabe? Aí vai... Porque onde... O que aquela mulher que está dentro daquilo... A Substância, já assistiu? Não. Não? Que é o da Demi Moore? Não. É sensacional. É trash. Trash. O final, então, você fala assim, eu não acredito que eu cheguei aqui. Porque eu aluguei para assistir isso no final. Mas ele levanta uma narrativa disso, sabe? De tipo, peraí. Porque aí no final do filme, não vou dar um spoiler, mas é um monstro. Sabe? É um monstro. Que você não quer ser quem você é. Você é um etarismo. Acho que é o ponto que vai nortear tudo isso. É isso, é a pessoa não se aceitar. Não é isso mesmo, você está envelhecendo. Autoestima de espelho, e não é só, tem muita jovem fazendo um monte de coisa. Sim. Uma menina. Sim. Outro dia eu vi uns reels aí de um rapazinho entrevistando os jovens, e ele perguntava assim, quanto custa você hoje? Aí a menina narrava assim, pirralha, 18 anos, 17 anos, sei lá. A minha mesada é 20 mil. Eu gasto não sei quanto no salão, não sei quanto de botox, não sei quanto de não sei o quê. Eu falei, meu Deus, que mundo que eu vivo? É isso aí. Em que mundo que eu vivo? Então, uma pirralha de 18 eu acho que a anos, tendência é piorar. Isso Ai, que tristeza. É triste. Isso eu acho que a tendência é piorar. É porque a mídia está muito forte. Está muito forte. Então a gente não tem mais controle. Né? A minha geração, a sua geração, era tudo mato, né? Era tudo mato. Era bom. Né? Era tudo mato. E a nossa geração é uma geração que não vai mais existir nunca mais. Nunca mais. A gente pegou essa virada. A gente pegou essa virada geracional aí, né? Não vai existir, porque quando tudo isso que tem não tinha quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, né? E hoje, com o advento do excesso de informação, com o excesso de internet, com a inteligência artificial. Você sabe que eu fico olhando às vezes, eu falo, cara, a inteligência artificial vai criar a sua imagem, sua foto profissional. Aí bota a foto da pessoa e a foto da pessoa com um terninho sensacional, que parece o que é aquilo? Eu falo, tá. Aí você vai e bota lá no seu bio, no seu WhatsApp, aquela foto. E não é isso. Eu acho que a minha briga... Outro dia eu fiz uns stories aqui sobre, né, esse preparativo do evento, chamando. Aí eu fui mostrar que estava cortando a grama e o jardim, isso e aquilo. E a menina que me ajuda, né, que trabalha comigo nessa parte toda aí, me mandou assim no direct na hora que eu postei. Eu tava com uma camiseta de malha, não dava pra ver que ela tava furada, mas eu tava cortando a grama, né? Sim. Com um top embaixo e... Sim, eu já não uso maquiagem naturalmente, cortando a grama que eu não vou usar mesmo, né? Menina, e eu falando do piquenique, que o jardim tá preparado, que não sei o quê, papapá, vem no meu direct. Olha o posicionamento, Ana. Aí eu mandei no WhatsApp pra ela assim, como assim? A gente corta grama de salto, de maquiagem. Então, assim, eu não... Se o nosso trabalho for por essa linha, não vai dar certo. Porque eu não vou ser quem eu não sou. É isso aí. Eu sou real. Eu não vou ser blogueirinha. Eu não vou passar batom para fazer stories, cara. Eu não vou. E se eu tiver de cabelo em pé, eu canso de fazer isso, né? Do jeito que eu tô, eu pego stories e faço. E eu acho isso o máximo. Porque isso é humanidade.
Eu Entende? acho isso o máximo. Isso e eu é sou esculhambada por causa disso. Eu tenho uma amiga que ela me dá na minha cara por causa disso. Você precisa jogar o jogo. Eu falo, não vou jogar. Se o jogo é esse, eu não vou jogar. Em relação a algumas questões, eu sempre oriento a adequação. É o bom senso. É o bom Hoje eu tô senso. maquiada. A adequação. Tô com joia, tô de... Entende? Porque vestir não pode ser uma escravidão. É isso. Você não vai sair de uma falta de conhecimento para uma escravidão. Até porque essa escravidão, ela não vai sustentar. Sim. Ela não vai durar muito tempo. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar tudo para o lugar que você estava. Porque vai virar sofrimento mesmo. E existe o caminho do meio, entendeu? O caminho do meio é esse caminho. A vida real, né? É, a vida real. Eu fiz até um story esses dias falando que eu tava de saco cheio do Instagram. Eu também. Eu falei, cara, eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio da minha marca. Eu tô de saco cheio das cores da minha marca. Eu tô de saco cheio de ter que aparecer aqui, sabe? Então, eu estou reestruturando minha marca nova, sabe? Que vai ser focada muito em consultoria de imagem, logicamente, Sim. né? Pessoal. Sim. E para essas mulheres que elas vão sempre chegar até mim. Claro. Eu acho que o universo, ele conspira e fala, vai lá. Claro que vai, óbvio. Entendeu? A gente atrai. Que bom que vão chegar a você. Sim, sim. Que bom. Eu acho que elas sempre estão chegando, entendeu? Mas eu também quero muito atingir o profissional, a consultoria masculina, que eu acho fácil demais. Aí você vê como é, né? Fazer consultoria masculina para o homem é a coisa mais fácil do mundo. Porque ele não tem as dores que a gente tem. Não. Sabe? Vá lá, ali você dá técnica e dá uma pincelada de autoestima, porque você também não pode dar muita, porque ele já tem muito. Sobe no salto, não desce nunca mais. Você devia encapsular e vender na sua farmácia. Entendeu? Eu digo que se eu vendesse bom senso, autoestima e juízo, eu ficava rica. Rica, exatamente. Aí a minha amiga falou assim, será que as pessoas iam comprar bom senso? Eu falei, é verdade. Porque ela precisa ter bom senso pra comprar bom senso. Ela precisa ter noção que ela não tem bom senso pra comprar bom senso. É verdade. Eu falei, acho que eu não ia ficar rica, não. Não, com bom senso não, mas com a autoestima masculina em cápsula, você fica rica. Com certeza, entendeu? E aí, é isso. Aí eu gosto de fazer porque é rápido, prático, acabou ali. Mas aí é bem profissional, né? Bem profissional, totalmente. Papum. Acabou. E ali. Tudo bem você ter essa diretriz no seu negócio, assim, Sim. de... aqui eu quero trabalhar dessa forma, aqui eu quero trabalhar dessa forma. Exatamente. Sabe? Exatamente. Chegam homens quebrados também, sabe? E é isso, é terapia, amado. Vai cuidar dessa cabeça. Dente cai, você não vai no dentista? Não é? Então, vai cuidar da tua cabeça, meu lindo. É só isso aí. Cuidando da sua cabeça. É isso né? aí. E porque é ela que comanda o restante todo. É isso aí. Né? Mas eu estava falando da consultoria masculina e feminina. Então, agora estou abrindo mais o leque para masculina, porque eu não abria, só fazia consultoria para mulher mesmo. E a profissional, né, com foco, estratégia, porque isso que eu te falei das mulheres da Petrobras, são mulheres, assim, tinha uma que tem uma carinha de anjo, sabe? Trabalhando na Petrobras. Naquele ambiente machista, sabe? E o foco dela, eu quero ser gerente da minha área. E com carinha de anjo, olha que bacana isso. Com carinha de anjo e falando assim. Desse jeito. Entendeu? E aí foi uma que eu sugeri fazer fono para aprender a postar a voz. Entende? Porque aí... E terapia para melhorar. Não, terapia ela já fazia, graças a Deus. Porque o objetivo ela tem, mas ela tem a segurança, isso aí. a força, né? Porque ela ia precisar disso. Competência, né? Então, aquela mulher era bizarra. É bizarra, assim. Eu falo para ela, cara, tu é sinistra. E, entende? E aí, esse era o objetivo dela. E aí, corta para ela me mandando áudio, falando, eu fui promovida. Sabe? E aí, isso aí, pra mim, é impagável. Eu também acho. Impagável, assim. Eu também acho. Sabe?
me pagaram. Eu também acho. É maravilhoso. Então, é a hora que eu falo, ai, Eu sou uma pessoa nasci pra isso. antes da consultoria e outra depois. Com certeza. Agora, o dia que a consultora pediu para ver o meu guarda-roupa, eu não consegui. Sim. Não consegui. Eu abri, a gente mexeu, comecei a chorar, fechei e falei, deixa pra próxima, não dá. Sim. Hoje não dá. Sim, porque atravessa, né? Porque tinham peças ali que me remetiam a outras histórias, eu precisava tirar, não conseguia tirar. Enfim, foi difícil. Eu imagino. A consultoria fez assim, um clique, né? É um momento importante na minha virada de chave. Mas é. Muito importante. Sem dúvida é. E assim, eu nesses mais de 1.200 atendimentos que eu tenho ao longo da minha carreira como consultora, eu fico pensando assim, talvez assim, metade não tenha virado a chave. Mas fez aí, por fazer e não foi adiante. E não foi adiante, entendeu? Ok, não estava no momento, não era o momento. Algumas, eu falei, cara, poxa vida, porque assim, eu tenho que ganhar meu dinheiro, né? Ela tem que me pagar, ela vai me pagar, eu vou fazer meu trabalho. Só que, pô, eu quero ver resultado, né? Na minha cliente. Óbvio. E óbvio que ela não consegue, ela não vai. Mas aí tem muitas outras coisas envolvidas. Exatamente. Né? Então, umas vão depois, sabe? Aquelas que eu falo assim, ai, caraca, não vai. Não vai, sabe? Desmarca muito, entende? Fica muito tempo, enfim. Nesse momento da consultoria, você já tem que estar se colocando em primeiro lugar, né? Já. E é uma decisão difícil você falar assim, opa, primeiro eu, depois todo o resto. Sim, É uma decisão difícil você falar assim. Um filho, para ser feliz, precisa de uma mãe feliz. Não é? Sim. Então, você tem um filho, para ser feliz, precisa de um pai feliz. E aí, como que você passa isso, né? Para o seu filho? Você é espelho. Eu tenho muita história de consultoria. Eu fiz também uma consultoria de uma cliente de Niterói que me procurou porque ela falou assim, Fabi, as filhas, ela destruída, sabe? Uma dentista, cara, muito competente. A mulher era sinistra no que fazia. Tinha uma clínica. Aí ela falou, eu tô aqui. Aí falou, quando era o primeiro contato, eu achei que era por conta do posicionamento profissional, né? Aí no final da conversa ela falou assim, mas eu tô aqui por causa disso aqui. Aí o nosso contato foi online. Ela me mostrou dois desenhos das duas filhas. Nossa. Que desenhe sua mãe. Aí desenhou ela na cama com o cabelo desgrenhado e chorando. Ai, meu Deus. As duas filhas com desenhos parecidos, entendeu? E ela falou, é assim que elas me veem. Eu não posso mais ficar assim. Entendeu? Então, é assim que as pessoas veem a gente, sabe? E aí, para você ser uma mãe feliz, e para você... Porque assim, se você não tiver esse mínimo de cuidado com você, o seu filho vai sofrer da mesma coisa e vai reproduzir aquilo. Porque nós somos espelhos. Sim. Sabe? Eu vejo minha filha hoje, cortou o cabelo, ela tinha um cabelão na cintura, coisa mais linda. Ela, minha filha, gente, desculpa, não é fora da curva. A minha também, tá? Não é? Não. Espetáculo, gente. Não é? Trabalhei direitinho ali. Ali eu falo assim, minha filha, tua mãe tinha só 15 anos, mas você... Eu falo, caprichou, né? Deus falou... Tá muito cedo, mas vou mandar uma parada legal aí pra você. A minha também é. Não é? Aí eu falei... Aí ela muito espelho, porque ela tinha aquele cabelão, e aí eu mantenho curto, né? Eu acho que já é até uma marca minha já. O meu também. E aí ela falou, vou cortar. Eu falei, então vai. Aí, mas eu não sabia que ela ia cortar tão curto. Entendeu? Quando ela apareceu, eu falei, gente, essa menina tá a minha cara. A minha cara. E aí agora ela faz o penteado do cabelo presinho. Fica a minha cara, o penteado que eu uso, sabe?
E é porque é espelho. É. É espelho, entende? Parece superficial isso que eu tô falando, mas não é. Não é muito profundo. Não é, não. Sabe? Imagina. É muito sério. Depois o seu filho vai sofrer com isso. Sim. Entende? Sofrer com o alto abandono. Né? Com tudo que eles viram eu passar, minha filha fala pra mim que eu sou o exemplo dela. É isso. Ela fala. Eu tive um excelente exemplo, eu tive um ótimo exemplo. Isso não tem preço. Não tem. Não tem, porque é filho, né? Então, pra gente tá bem pros outros, primeiro a gente tem que estar bem pra gente. Senão, eu demorei muito. Isso não vai. Muito. Mas tem eu acho que a gente está vivendo muito isso da mulher que ela só quer ficar bonita. Entendeu? Então, eu costumo começar o programa com essa pergunta e nós vamos encerrar o programa com essa pergunta. Tudo pela estética? Claro que não. Claro que não. Entendeu? Porque a estética não se sustenta numa mulher que não se conhece. Uma mulher que não se aceita. E aí vai de estética, né? Gasta todo o seu dinheiro na estética, entendeu? Se endivida na estética. E aí a estética vale a pena, sabe? Porque quanto mais você tem coisa que quanto mais você tem, você faz, mais você quer. Né? Então, acho que é até quase um vício. E quanto mais você faz, mais você se perde também. Exatamente. Né? Entende? Então, não é tudo pela estética, pelo contrário, sabe? Aí você tem que entender que tipo de estética, né? Eu digo estética de parecer, né? Porque é o que a gente falou o tempo todo, a gente vai se moldando porque o outro falou, porque o outro tem a bunda mais bonita, porque o outro tem o olho mais bonito, a boca mais bonita, quero ser igual àquela, e você vai se moldando para o externo e não se assumindo. Não se assumindo. Porque a partir do momento que você faz esse molde, é porque você não está ali, né? Não, você não está ali. Você não está ali. Então, casos que eu pergunto, eu falo, tá, beleza, mas onde que você está? Quem é você fora essa sobrancelha, fora esse bocão, fora esse zigomático, fora esse peitão, fora esse cabelulão louro? Quem é você? Cadê a fulana de tal? Se tirar isso tudo, quem é? O que sobra? Entende? Porque eu acho que é aí que está o valor e é aí que a mulher se perde demais, sabe? Que ela faz tudo pela estética. Faz tudo, né? E é não tudo por ela, né? É porque eu estou fazendo por mim. Porque eu invisto em mim. Tá, que bom, né? Comprar roupa e tal, tudo isso é uma delícia. Mas o que sobra? Porque consultoria de imagem, no método que eu trabalho, é esse. Entendeu? É vestir o corpo que você tem, é fazer com que isso seja aplicável no seu dia a dia, sabe? Eu falo que eu transformo meus clientes em seres pensantes. Entende? Em seres que pensam, não em seres que só escolhem. Sabe? Então, não vale tudo pela estética, pelo contrário, vale tudo para você se conhecer. Isso eu acho que vale tudo. É isso mesmo. Autoconhecimento é maravilhoso, né? É maravilhoso. Autoestima. É viciante, é um caminho sem volta. E ele é solitário. É solitário e corajoso. É um caminho solitário, que eu acho. Assim. Eu falo que evoluir é um caminho solitário, se conhecer é um caminho solitário, porque você começa a impor muitos limites, né? Você começa a entender o que você tem controle, o que você não tem. E aí, quando você entende que você não tem controle, aí você afasta, né? E aí, isso se torna solitário, porque nem todo mundo está pronto para entender o que você está fazendo. Não. Né? Então, acho que não vale tudo. É isso aí. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Que
papo, a gente ficava aqui o dia inteiro, Nossa né? Senhora! Mais um café, mais uma Quanto água e vamos daqui a embora. pouquinho dá o horário dos vinhos. Aí vamos marcar o próximo à tardinha com o vinho, eu acho, né? Eu acho justo. também, acho também. Como a gente vai terminar isso, eu não faço a menor Não tem ideia. problema não, você terminar Vai, não, isso. vai virando a noite. Diego vai embora, a gente fica aqui, acende a lareira. Rafael filma e grava. A gente vai tomando café. Olha, tem sido delicioso receber essas pessoas aqui. Porque, apesar da discussão ser uma discussão séria e levantar polêmicas, a gente consegue trazer a vida real, não é? É. Porque é vida real. E eu acho que a gente está carente de vida real. É a história de cada um, né? A gente está muito carente cada de um vida carrega real. sua cruz. A gente está com muita inteligência artificial, com... Tá tudo muito artificial, né? Muito artificial. Então, o StateCast vem propor essa discussão de vida real. Você com você mesma, a estética como um debate saudável, não há crítica nas escolhas, né, de cada um, porque cada um faz a sua escolha. Existe uma opção. Mas a gente quer quebrar padrões, como eu venho dizendo, desconstruir leis universais que a sociedade impõe e mostrar que ser você mesmo é o seu maior trunfo. Maior Seja tesouro. você mesma. É você mesmo. Fabi, muito obrigada. Foi Foi incrível. Gente, o contato da Fabi vou deixar aqui nos comentários, na legenda. Vou deixar o teu Instagram. Se você depois quiser que eu deixe o telefone, me passa que eu... Na bio do meu Instagram. Na bio tem. É, Foi a minha salvação. Eu fui lá pescar e achei. Entra em contato com a Fabi, eu acho que vai ser transformador para a vida de vocês. Não esqueçam de deixar um comentário bacana, um assunto que vocês querem ouvir aqui no StateCast em outro momento. Dar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem precisa desse papo bacana. Exatamente. E aparecer nos próximos que estão vindo por aí. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu agradeço. Eu também. Foi lindo.